Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre as nossas vidas neste novo dia. Hoje é quinta-feira, dia 5 de dezembro de 2025. Estamos aqui de volta para continuar a leitura da palavra de Deus, hoje lendo o Evangelho de João, capítulo 14. Mas antes da leitura, quero dizer para os irmãos que ontem não pudemos fazer o segundo vídeo, que era sobre as profecias para hoje, mas hoje pretendemos fazer. Tivemos alguma dificuldade com o YouTube para fazer ao vivo. Não está sendo possível fazer ao vivo neste momento, mas estamos fazendo aqui previamente gravado, né? Vamos então à leitura de hoje. Já convido você a abrir a sua Bíblia, quem tiver a Bíblia aí ao seu alcance, e acompanhar a leitura da palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo 14, diz-nos assim a palavra do Senhor. Não se perturbe o coração de vocês. Jesus está dizendo. Quando? É importante compreender isso. Na noite em que ele foi preso. Digamos que isso aqui fosse 8 horas da noite. Era a ceia da Páscoa. Era o jantar da Páscoa. 7 horas, 8 horas da noite, por aí no máximo, Jesus está reunido com os seus apóstolos para a ceia da Páscoa. E ele sabia que naquela noite, ali por volta de meia-noite, ele seria preso. Ele já tinha consciência de toda a injustiça e toda a violência que ele sofreria e tinha consciência da sua morte. E o que me impressiona, especialmente nesse texto, é que aquele que vai morrer, aquele que sabe que vai morrer e que sabe como vai morrer, ele está consolando, confortando os que vão ficar vivos, os seus apóstolos. Então ele diz isso, não se perturbe o coração de vocês. Olha ele confortando os que vão ficar vivos. Creiam em Deus, creiam também em mim. Ficar perturbado muitas vezes é resultado da falta, da ausência ou da pequena fé no Deus verdadeiro e no Senhor Jesus Cristo. E aí Jesus vai dizer por que as pessoas devem crer em Jesus. Ele diz, verso 2, na casa de meu pai há muitos aposentos. Ele aponta lá para frente. Na casa do pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês. Jesus, eu não falei que não há, agora eu estou falando que há aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês, vou preparar lugar para vocês. Jesus estava dizendo que estava através da sua morte. Ele não fala aqui diretamente da sua ressurreição, mas também por meio da sua ressurreição e, na sequência, a sua ida para o céu. Ele estava indo preparar lugar. Vou preparar lugar para vocês. Versículo 3, olha a promessa. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim. Jesus vai voltar. Os cristãos sabem que Jesus vai voltar. Os cristãos aguardam a volta do Senhor Jesus. E ele diz, e quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Jesus quer-nos onde ele está. Ele virá mesmo para nos buscar. Esta é a maior promessa para os cristãos. Jesus voltará. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Jesus aqui meio que provoca os apóstolos. Vocês conhecem. É tipo assim, se não conhecem, deviam conhecer. E aí isso vale para nós também. Você conhece o caminho
para onde Jesus está? Se não conhece, devia conhecer. Verso 5. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Como assim, Senhor? Tomé não sabia e ele admite que não sabia. Não tinha compreendido ainda. Aqueles apóstolos estavam sempre pensando no reino de Jesus como um reino político, temporal e terreno. Depois foi que eles foram compreender que o reino de Cristo se trata de um reino espiritual, universal e eterno. Respondeu Jesus, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Esse é um dos versículos mais conhecidos entre os cristãos. Jesus se apresenta com o eu sou, mais uma vez. E aqui ele se apresenta como três coisas: o caminho, a verdade e a vida. E na sequência ele diz, não dá para ir a Deus, e é interessante que ele diz, ninguém vem ao Pai sem passar por Jesus. Esse é princípio universal e eterno. Não tem como ir a Deus a não ser por meio de Jesus Cristo. Sempre foi assim, antes de Cristo. E sempre foi assim depois de Cristo. Conscientemente ou não, todos os que foram a Deus antes do nascimento de Cristo e depois do nascimento de Cristo foram por meio de Cristo, do Espírito de Cristo. E aí ele diz, se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Interessante. Ele está falando do caminho como, note isso, como conhecimento de Deus. O caminho para o céu, para a eternidade, para a vida eterna, passa pelo conhecimento de Deus. E o conhecimento de Deus se dá por meio de Jesus Cristo. É muito importante. E aí há mais um detalhe. E o conhecimento de Cristo se dá por meio das Escrituras. E eu estou lembrando disso porque eu já estou preparando uma mensagem para ministrar no próximo domingo, que é o segundo domingo de dezembro, na nossa Igreja Batista da Redenção. Nós vamos celebrar o dia da Bíblia com um culto no domingo à noite, em que eu vou estar pregando justamente isso. O nosso alvo é Deus. Como é que nós vamos a Deus? Nós vamos a Deus por meio de Jesus Cristo. E como é que nós vamos a Jesus Cristo? Nós vamos a Jesus Cristo por meio das Escrituras. E é disso que Jesus está falando aqui. E aí ele diz, e vocês têm visto, Pai. Vocês têm tido acesso ao conhecimento de Deus. Jesus falando para os apóstolos. Aí olha a reação agora, a primeira reação foi do Tomé. Isso aqui eles estão em volta da mesa para tomar a ceia da Páscoa. Agora a reação é de Filipe, verso 8. Disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Filipe disse, tá bom, Senhor. Tomé disse, nós não sabemos o caminho, como é que a gente vai saber o caminho para onde o Senhor vai? Ele disse, eu sou o caminho. E ele diz, eu sou o caminho para o Pai, para o conhecimento do Pai. A coisa mais importante que nós podemos ter nessa vida é o conhecimento de Deus. Aí Filipe diz, então mostra o Pai para nós. Olha a reação de Jesus, verso 9. Jesus respondeu, você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com você durante tanto tempo, com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Ele disse, estou aqui, Filipe. Princípio eterno, quer conhecer o Pai, conheça Cristo. Conheça o Filho, conheça Jesus. Quer conhecer Jesus, venha para as Escrituras. Jesus diz, vocês examinam as Escrituras, mas são elas que testificam de mim. A personagem central da Bíblia toda, é Cristo. E Ele é o caminho. E o caminho para Cristo
são as Escrituras. E aí, versículo 10. Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Jesus falando com Filipe. Você não crê, Filipe, que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são apenas minhas, ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. É Deus que está falando por mim, Filipe. Creiam em mim quando digo que estou no Pai, que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Olhem para o que eu estou fazendo. Olhem para a maneira como eu estou vivendo e vejam que o Pai está em mim. É o que Jesus está dizendo para Filipe. Versículo 12. Digo a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Olha essa promessa. Nós temos a possibilidade de realizar a obra de Deus. E Jesus diz lá no capítulo 6 que a obra de Deus é crer naquele que enviou Jesus. É levar o evangelho para as pessoas. Ele está dizendo, nós podemos fazer maiores do que o que Jesus estava fazendo no seu curto ministério de aproximadamente 3 anos. E ele diz, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome. Olha esta promessa, Jesus, quando nós estamos comprometidos a fazer a obra do Pai, a obra de Deus, levando as pessoas ao conhecimento de Deus por meio de Jesus Cristo, Jesus está prometendo dar-nos o que nós buscamos, o que nós pedimos em nome. Pedimos ao Pai em nome de Jesus. Vou reler o verso 13. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome para que o Pai seja glorificado no Filho. Isso aqui é um padrão bíblico. Oramos ao Pai em nome do Filho, pela intercessão do Espírito Santo. A esse padrão. Eu vejo cristãos, às vezes, orando pelo Espírito, orando ao Espírito Santo, falando com o Espírito Santo, às vezes cristãos falando com Cristo Jesus. Aí vai dizer, mas eles são um só. Mas na Bíblia eles têm funções específicas. Nós oramos ao Pai, em nome do Filho, com a intercessão do Espírito Santo. E aí ele reforça a promessa no versículo 14. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Olha que promessa maravilhosa do Senhor Jesus. O que nós pedimos em nome dele, quando nós estamos fazendo a vontade dele, ele responde. Verso 15. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Aqui tem uma sequência dessa palavra. A maior prova de amor a Deus e a Jesus é obedecer a palavra. Anota isso aí. A maior prova de amor a Jesus não é, eu te amo, Jesus. É obedecer a sua palavra, é ter a sua palavra. Eu posso dizer que o nosso apego à palavra, eu creio nisso. Eu vivo para pregar esta palavra. Eu vivo estudando esta palavra. Eu creio nesta palavra. Eu creio e pratico isso que estou lhes dizendo. O nosso apego à palavra é uma demonstração do nosso amor a Deus e ao seu Filho Jesus Cristo. O nosso amor, nós amamos a Deus. Uma das principais maneiras de demonstrarmos o nosso amor a Deus é amando a sua palavra, amando o seu Filho e amando a sua palavra que nos leva ao seu Filho. Vou reler o verso 15. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos.
E eu pedirei ao Pai, e ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Há um conselheiro da parte de Deus, um advogado, que na língua grega é paráclito. Ele estaria conosco para sempre. Ele quem está com a igreja hoje. Quem é ele? O Espírito da verdade, o Espírito do próprio Cristo, que ele se apresentou no versículo 6 como ele é a verdade. Diz o Espírito da verdade, o meu Espírito. O mundo não pode recebê-lo, o mundo é o mundo que vive no pecado. Eles não podem receber o Espírito Santo, porque não o vê nem o conhece. Olha a afirmação aí. Mas vocês o conhecem. O cristão conhece o Espírito Santo. O cristão reconhece a presença do Espírito Santo na sua própria vida, na vida da igreja, na vida do irmão. Ele diz, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. O cristão sabe quem é o Espírito Santo, onde ele está e como ele opera. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Nós não estamos órfãos sem Jesus, nós estamos com o seu Espírito em nós. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais, o mundo aí são as pessoas. Mas vocês, porém, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Nós vemos Jesus pela fé. A fé é a certeza das coisas que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Hebreus capítulo 11, nós vemos as realidades espirituais pela fé. Aí ele continua dizendo, versículo 20, naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Após a ressurreição, os apóstolos compreenderiam quem tem os meus mandamentos. Olha de novo o assunto. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Provamos que amamos a Deus pelo apego à sua palavra, aos seus mandamentos. Aquele que me ama será amado, olha essa promessa, aquele que me ama será amado por meu Pai, eu também o amarei e me revelarei a ele. Nós amamos a Cristo, nós amamos a sua palavra, através disso nós amamos o Pai. Em resposta a isso, o Pai nos ama, o Filho também nos ama, e quanto mais nós o amamos, mais ele se revela a nós, especialmente por meio da palavra. Verso 22. Disse então Judas, não Iscariotes, primeiro foi Tomé, depois foi Filipe, agora é Judas, o Judas Tadeu. Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Que pergunta. Porque a nós que já cremos e não ao mundo que não crê. Verso 23, respondeu Jesus, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Jesus se revela para nós porque somos nós que estamos estudando as Escrituras. O incrédulo não quer saber das Escrituras. Há muitos crentes que não querem, não estão nem aí com a Bíblia, com as Escrituras. Como é que Jesus vai se revelar a essas pessoas se não é por meio das Escrituras? Respondeu Jesus, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Olha que promessa maravilhosa. O apego à palavra. O apego à palavra. O amor à palavra. É o amor a Cristo. E esse amor é retribuído pelo Pai e pelo Filho que faz morada em nós. A palavra tem que achar morada em mim e em você. Está dentro do nosso coração, na nossa mente, nos nossos lábios. A palavra, por isso que eu estou aqui todo dia com vocês, lendo a Bíblia. Eu creio nisso. Eu tenho vivido aí praticamente 56 anos de idade em torno disso. Desculpem, essa tosse ainda está persistindo. Então ele diz, versículo 24, aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Está vendo?
Estas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. O que Jesus nos transmite nas Escrituras não são palavras do mero homem. Foi Deus quem enviou a palavra por meio de Jesus Cristo. Verso 25, tudo isso tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem de tudo o que eu disse. O Espírito Santo é quem ensina o cristão, é quem dá ao cristão a compreensão da palavra de Deus. Versículo 27. Deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Jesus dá ao cristão uma paz que o mundo não pode dar. A paz do cristão, diferentemente da paz do mundo, é que no mundo nós temos paz quando não há guerras e conflitos. Na palavra de Deus, a paz de Cristo, nós temos paz mesmo em meio às guerras e conflitos e lutas da vida. Essa é a verdadeira paz. A paz de Cristo não depende das circunstâncias, depende da fé em Cristo. E aí ele diz, não tenham medo. Verso 28, vocês me ouviram dizer, vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes, porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Se vocês não estão felizes com a minha partida, porque vocês não compreenderam que eu vou voltar um dia ainda. Versículo 29. Isso eu digo agora, antes que aconteça, para que quando acontecer vocês creiam. Os discípulos não estavam compreendendo muita coisa ainda, mas depois eles iam compreender. Versículo 30. Já não falarei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo. Ele está aproximando a hora da minha morte. O príncipe deste mundo é o diabo, que iria instigar Judas a negar Jesus. Ele não tem nenhum direito sobre mim. Satanás não tem direito sobre Jesus. 31. Todavia é preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço o que meu Pai me ordenou. Levantem-se, vamos daqui. Terminou a ceia. Agora Jesus ia sair com os apóstolos para o jardim, onde ele seria preso. Vamos, chegou a minha hora. E aí nós vamos continuar essa leitura para ver os desdobramentos do que ainda vai acontecer. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Se você gostou desta leitura, deixe aí nos comentários as suas impressões. Se concorda ou discorda de alguma coisa que eu disse, fique à vontade para comentar. Se gostou, deixa um like no vídeo. Se não gostou, deixa um dislike, tá tudo certo, tá bom? Se puder nos dar uma força, compartilhe esse vídeo aí nos seus grupos de WhatsApp e outras redes sociais, entre grupos familiares, grupos de amigos, grupos de irmãos da igreja, para alcançar mais pessoas. Se ainda não está inscrito no nosso canal, gostou desse conteúdo e quer continuar acompanhando a leitura bíblica diária de um capítulo da Palavra de Deus até lermos a Bíblia toda, está convidado a se inscrever no canal, ok? Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai maravilhoso, muito obrigado, Deus, pelas incontáveis bênçãos com que o Senhor nos tem abençoado. Muito obrigado, ó Deus, pelo lar, pela família, pela noite de paz, pelo descanso tranquilo, pelo novo dia, por esse meio de comunicação e pela oportunidade de começar esse novo dia meditando na palavra, alimentando o nosso espírito com a mesma, buscando a sua face. Ó Deus maravilhoso, muito obrigado por Jesus Cristo, nosso Senhor, por seu sacrifício na cruz em nosso lugar e ao perdão dos nossos pecados e a nossa reconciliação com o Pai, o privilégio de fazer parte do seu povo, do seu corpo e o livre acesso à sua presença. Ó Deus, esta é a maior de todas as bênçãos. A bênção do Senhor esteja sobre as nossas vidas, preservando a saúde de quem está saudável, fazendo milagres, dando saúde a quem está enfermo, enfermidades do espírito, da alma e do corpo.
Ó Deus, em nome de Jesus, toca com o seu toque curador. Ó Deus, se vai usar os médicos, os medicamentos, ó Deus, as internações, as cirurgias, seja feita a sua vontade. Mas opera a favor dos enfermos em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor esteja sobre os nossos lares. Que o amor, a paz, a alegria do Espírito Santo estejam presentes em nossos lares, em nossas famílias. Ó Deus maravilhoso, que a sua bênção esteja sobre o nosso trabalho, fazendo prosperar o trabalho de cada um, abrindo portas de emprego para quem está endividado, está desempregado, dando soluções financeiras para quem está endividado, para que o seu povo viva com liberdade e liberalidade no seu reino. Que a sua bênção esteja sobre as nossas igrejas, cada congregação local. Que a sua bênção esteja sobre os pastores e líderes das igrejas em geral. Que as igrejas caminhem em santidade. Ó Deus, proclamando o evangelho de Jesus Cristo. Que a bênção do Senhor esteja sobre a obra missionária. Levantando obreiros, levantando recursos, levantando intercessores e fazendo prosperar a sua obra. Protegendo cada missionário lá no campo missionário, especialmente aqueles que estão em lugares onde é proibido pregar o evangelho. Cerca-os com a sua proteção e faça prosperar o seu trabalho para que, ó Deus, haja muitas vidas rendidas aos pés do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus maravilhoso, que a sua bênção sobre o seu povo nesse dia, ó Deus, possa estar presentes e que possamos levar a bênção do Senhor por onde nós formos e compartilhá-la com todos aqueles que cruzarem o nosso caminho, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. É a nossa petição, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Meus amados irmãos, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Se Deus quiser, amanhã às 5h30 da manhã estaremos aqui de volta, continuando a leitura da Palavra de Deus. Aguardo vocês. Um grande abraço a todos.